Eu tenho até uma revista lá na empresa que o metro quadrado, naquela época, era R$ 5.000 um metro aqui em Londrina. E hoje? Hoje, cara, tá 11, 12, tem alguns produtos que até 14 mil metros. Uhum. Então, eu até gravei um vídeo uma vez, falei, gente, quem comprou naquela época ganhou dinheiro ou não ganhou? Nossa E Senhora. naquela época, o pessoal, a gente falava, não, gente, ó, pô, uma oportunidade é bom, Londrina tá crescendo. Eu acho que Londrina tá crescendo muito e, às vezes, a galera não tá se atentando. Sim. Né? Se você for ver ali na região da Prochê, por exemplo, cara, o que é aquilo? Nossa, Aquilo ali vai explodir. Então, assim, quem puder comprar, e puder comprar, por exemplo, lançamento na tabela 0, cara, é a melhor coisa que tem. Porque você ganha toda a valorização do período de construção. Né? Tabela 0 é antes mesmo de antes começar. Do lançamento oficial. Entendi. É aquele zum inicial, tal, antes de lançar mesmo. Existe a tabela 0, que é a tabela que normalmente quem compra são os investidores. Mas nós temos acesso, então é bem legal. Tanto é que, por exemplo, alguns lançamentos que teve recentemente, cara, loucura. Acabou já O meu acabava assim em horas, pra você ter uma ideia. Né? Tem vários lançamentos de terrenos em condomínio aqui na cidade, ali atrás do Jardim Botânico, tem vários lançamentos para sair ali, condomínio fechado lá para depois do Sun Lake. Cara, tem muita coisa para acontecer. E assim, as construtoras, elas têm informação. Sim. Né? Então, às vezes, esse crescimento todo deixa a galera meio que assustado. Ah, pô, mas tá caro, que não sei o quê. Mas, meu, como que tá caro sendo que pegou e vendeu? Esse último lançamento, por exemplo, que teve do Parque das Artes da Plaenge, vendeu igual água no deserto. Você tem noção como que é aquilo. Então, assim, eu tenho visto com bons olhos o crescimento e Londrina ainda vai crescer muito mais. Perfeito. Amém. Glórias. Amém. Moleque. Isso é bom pra todo mundo, né? Exatamente. Principalmente pra mim que vou vender. Né? E afinal, eu quero ir pra praia no final do ano. Então, como é que fica, né? E já vai, né? Graças ao Bruno. Parabéns, Graças ao Bruno. Garantiu as férias do nosso convidado aqui, moleque. S2 coraçãozinho. Como é só uma partezinha ali. Ô, Ju, fica à vontade. Se você quiser dar fumo em nós, pode dar, tá? Se você vê que eu tô falando fora do microfone, fica à vontade. O povo vai achar que você é livre. Rodrigo. Você é livre, tá? Fica à vontade, tá, Ju? Tamo junto. Aqui nós faz tudo aqui, tá? Todos fazemos juntos, tranquilo? O seguinte, você falou sobre a questão de ser vendedor, que você gosta, que você tem facilidade. Qual que é o que é ser um bom vendedor para você? Quais são os principais atributos, assim, para a pessoa ser uma boa vendedora e conseguir transmitir para o cliente, assim, credibilidade para ele adquirir o produto? Que foi que você conquistou o Bruno, né? Um bom vendedor ali. O Bruno agora tá morando, tem um teto. É assim, ó, acho que até o vendedor, vamos dizer, o corretor imobiliário, mudou a forma de atendimento hoje, tá? Então, não tem mais aquilo antigo de você chegar e, compra aqui e tal. Assim, o vendedor, ele precisa, ou o corretor, vamos dizer assim, ele precisa estudar muito. Primeiro que ele precisa se conhecer, tá? Ele precisa entender o perfil dele. Ele precisa estar preparado para realmente falar assim, poxa, estou no ramo imobiliário, tá? Preciso estudar esse ramo, preciso entender de pessoas. Hoje, cada vez mais, ele precisa entender de pessoas, porque, às vezes, uma palavrinha errada que você joga ali, ou um toque que você dá no cliente, às vezes o cliente tem um perfil comportamental diferente, ele já não aceita, então você perde. Então, assim, ser muito resiliente, porque, assim, o ramo imobiliário entra muito aventureiro. Né? Então, nós estamos num momento de crescimento no mercado, né? Muito lançamento e tal, então tá aquecido, tá? Então, entra muito aventureiro, então entra muito, por exemplo, eu falo que cada um no seu quadrado, mas, por exemplo, é porteiro querendo ser corretor, é síndico querendo ser corretor, enfim. Então, assim, entra muita gente despreparada no mercado, tá? Então, o corretor, ele tem que ter ciência que ele vai ter que estudar muito, ele vai ter que entender de pessoas, né? Ele vai ter... Porque a primeira venda que ele faz, quando ele vai atender um cliente, é a dele próprio. Com certeza. Poxa, se eu tô ofertando alguma coisa pro Bruno, ele me contratou, né? Se, de repente, ele não entender que eu estou querendo ajudá-lo, eu não tô ali pensando na comissão, ele não vai, né? A gente não vai adiante. Sim. Né? Então, eu acho que isso é primordial. Ele tem que ter esses atributos, ele tem que buscar, tem que ser resiliente, ele tem que estudar muito, tá? Ele tem que conhecer ele mesmo, ele tem que conhecer outras pessoas. Hoje tem que ter um network muito bom, tá? Porque o mercado está mudando. Hoje não adianta só você pegar e anunciar ali que você acha que você vai vender, não vai.
né? Hoje a gente vê muitas vendas, né? São feitas pelo network que você tem. Sim. Pode falar, cara. Quais certificações tem que ter no mercado? Você tem que... Inicialmente, você tem que ter o Cresce. Aham. Tipo, não pode... Que nem você falar, um porteiro, um síndico, ele vai ter que fazer uma prova antes para depois ele começar a vender. Tem que fazer. Esse é o correto. Aham. Esse é o correto. Apesar que tem pessoal que... igual eu falei, síndico, porteiro, enfim, o vizinho... Aham. Acaba fazendo negócio... assim, sem ter a certificação. Sim. Isso é um problema, Bruno, porque... Eu imagino mesmo. eu imagino o seguinte, assim, olha, a casa própria é o sonho de todo brasileiro. Todo mundo quer ter sua casa própria. Sim. Né? E muitas pessoas, ou melhor, a maioria, ou todas elas, reservam ali, trabalham uma vida para poder comprar. Uhum. Né? E eu tenho que olhar isso com muito respeito. Então, assim, eu não posso dar mancada com esse cliente, mas de jeito nenhum. Então, por isso que a gente tem que trabalhar sério, tem que, sabe, tem que estudar, tem que entender de pessoas e o comprador, ele precisa fazer esse filtro também. Poxa, peraí, se ele entrega a saúde dele para um médico que tem um CRM, por que ele não vai, um corretor, fala assim, pô, peraí, você tem certificação? Porque é muito sério, porque se der um problema, gente, é uma coisa que pode se arrastar por anos, acabar com a vida de uma família. Então... É um processo tão sério quanto você entregar a tua saúde para o médico. Com certeza. Você falou da questão de pessoas que entram meio só por entrar ou que caem de paraquedas no ramo imobiliário. Você acha que essas pessoas são seduzidas pela questão da comissão? Por isso que elas vão de olhos arregalados assim, só que daí chegam lá e acabam falando, eita, não é muito bem isso aí. Rodrigo, com certeza. Com certeza, porque assim... Às vezes ele pega lá, o Joãozinho, ele vendeu lá um imóvel, sei lá, deu a louca lá, acertou num imóvel de 1 milhão. Sim. Ele pensa assim, ele vai colocar lá 60 mil reais no bolso. Mas peraí. Não é bem assim. Sim. Para você vender um imóvel de 1 milhão hoje... Às vezes é anos de conexão, anos de experiência. É assim, pode acontecer de repente, um novato acertar? Pode. Mas eu quero ver manter. Sim. Né? Manter ali todos os meses, tá? Então, demanda de um tempo, demanda de um conhecimento, uma série tem um imposto também, né? Tem um imposto. Ele tem que ver que a parte daquele valor ele vai para imobiliária, a outra parte ele vai para o angariador. Então, quando ele for ver, não vai 60 mil. É um bom valor. Sim, com certeza. Lógico, né? Mas não é do dia para a noite, não. É só o cara pensar, igual ele falou sobre a certificação ali, é só a pessoa que está entrando de paraquedas pensar, pô, você acha que o cara que quer um imóvel de 1 milhão, 2 milhões, vai dar a confiança dele para um cara que nem tem histórico ainda de corretor? Sim, com certeza. Tá louco? Só o cara pensar também. Mas eu acho que muitas pessoas que entram assim de paraquedas, igual você falou, são pessoas que não pensam na parte da venda. Porque pensa só na parte da comissão, né? De tipo, 1 milhão, vou receber 60 mil. Vou entrar por causa disso. Exato. Só que o processo da venda, ele é muito mais demorado. Às vezes essa venda de 1,5 milhão levou 1 ano, 2 anos para você construir uma relação com aquele cara. Exato. E a partir daquele momento ele começou a ter um interesse em comprar com você, ou então sentir confiança, né? Ficar olhando só para os números. E também tem o conhecimento técnico, né? Se a pessoa não tem conhecimento nenhum de venda, não adianta nada ela querer entrar no ramo imobiliário, porque ela não vai saber vender. Exatamente assim, não é só o vender. Né? Tem todo um processo, né? Então o corretor ele tem que entender de documento, ele tem que entender do mercado. Tem essa parte mais burocrática também. Ele tem que entender de mercado, ele tem que entender do cliente. Se o cliente, por exemplo, o comprador ali, poxa, ele está comprando para quê? Sim. Ele vai investir, ele vai morar? Ou que região que ele está? Né? Então, a esposa trabalha onde? O companheiro trabalha onde? Os filhos? Né? Então tem toda uma situação e depois tem a parte documental. Sim. O corretor ele tem que saber. Então, ele tem que saber pegar um processo, Bruno, do começo ao fim e entregar a escritura pronta pro cliente dele ali e falar, tá tudo certinho. Sim. Só que, infelizmente, no mercado a gente vê que tem muita gente despreparada, sim, né? E se aventurando no mercado e, infelizmente, trazendo problemas aí para cliente. Só que quando acontece, aí já foi, né? Já aconteceu comigo. Sim. De ter que resolver... Né? O cliente falou, olha, preciso de ajuda aqui e tal, como é que eu faço? A gente vai lá e orienta, tal, fala, pô, né, você comprou lá com um síndico, cara, comprou lá com um porteiro,
Ele não tem conhecimento nenhum de... Nenhum. Não tem. Ô Marlon, acho que uma coisa interessante pra gente puxar aqui é meio que passar um passo a passo. Passar um passo a passo é duro, né? Falar um passo a passo para as pessoas que vão comprar. Quais são as etapas para efetuar a compra, né? O que ele precisa fazer? Primeiro ele vai fazer a visita, depois ele vai fazer sei lá, vai acertar com o dono, vai acertar com você. Como que funciona isso até o momento da compra? Ó, é o seguinte, a primeira coisa é assim, a pessoa que está comprando, a primeira coisa que ela vai ter que fazer é avaliar o profissional que ela está contratando ali. Uhum. Tá? Acontece muito também, às vezes o cliente está com 10 corretores. Um fala uma coisa, outro fala outra, aí vira uma zona. Uhum. Tá? Isso aí é bem complicado. Tá? Então vamos lá, achou o imóvel. A gente faz uma anamnese no cliente, primeiro, para entender certinho o que ele quer. Sim. A gente entende se ele vai pagar à vista ou se ele vai financiar. Porque se ele for pagar à vista, tranquilo, uma semana, já tá resolvido. Tudo certo. Top. Agora, quando é financiamento, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Falar, Bruno, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro fazer uma avaliação e verificar certinho qual que é o teu perfil, se a parcela vai encaixar, quanto que você vai dar de entrada, vê tudo. Ah, beleza, viu isso, tá ok, top. Ó, consigo financiar. Por que isso? Porque senão... Eu te levo numa visita, 2, 3, aí chega lá você no final, gostei desse imóvel, aí não consegue financiar. Aí é foda. Cara, e acontece muito isso. É mesmo? Rodrigo, muito. Quais são os motivos? Tipo, o cartão de crédito não pagou, essas coisas? Não pagou o cartão de crédito, não pagou a conta de telefone, ou às vezes a pessoa tem já aconteceu um caso agora recente, o cliente ele tinha um débito de lá... para trás, ele não sabia, e aí ele pegou e pagou, fez uma negociação, aí quando ele fez a negociação, aí que ele acabou de ferrar, porque aí ele deu prejuízo no banco, e aí o banco não queria financiar para ele. Então, assim, tem uma série de situações que envolvem, né? A parte de, vamos colocar assim, o nome tem que estar certinho, o CPF tem que estar 0. Ok, fez essa avaliação, aprovou, partimos para o próximo passo, que é o quê? Aí a gente vai entender qual que é o imóvel. Aí a gente vai selecionar ali, porque assim, existe uma coisa que eu aprendi, que inclusive eu aprendi com o Manuel, que foi o seguinte, ele falou assim, cara, se o corretor, ele não traça o perfil do cliente, quando eu vou falar para você, olha, Bruno, vamos entender certinho aqui o que você quer, o que você precisa, o que te atende, né? Eu vou levar para você, tipo, 2, 3 opções. Porque para nós é complicado demais ter que desescolher o imóvel. Sim. Agora imagina assim, eu mostro 15 imóveis para você. Você não vai comprar os 15, você vai comprar um. E para você desescolher os 14? Porque você gostou da sala de um, da localização do outro, do andar do outro. Assim, você acaba criando uma jornada muito chata pro comprador. Sim. Então, quando você não faz essa anamnese com o cliente certinho, você traz essa experiência para ele ruim. Né? Então, seria isso. Você pega, faz uma anamnese do cliente certinho, faz todo esse processo, escolheu o imóvel e vai visitar. Visitou, a gente que tem o contato com o proprietário, a gente vai entender contigo, olha, vamos tentar formalizar uma proposta aqui, a gente vai pleitear ali, de repente, um desconto, alguma coisa assim. Em algumas, dependendo da situação do proprietário, às vezes o proprietário está disposto a fazer um desconto ou não, fez a proposta, solicitou ali um desconto, e aí, fechou o negócio, faz uma proposta, né? Primeiro, faz uma proposta, depois da proposta a gente passa por um contrato, né? E depois do contrato, a gente pega e vai para a parte de financiamento, por exemplo. Entendeu? Aí vai para a parte de financiamento, manda documentação de imóvel, certidão, certidão de interteor, de ônus, matrícula, fórum, documentação pessoal, toda a parte de documentação de imóvel de PTU, tudo para aprovação no banco. Aprovou, né? É feita uma vistoria no imóvel, né? No caso do financiamento, né? Porque se for à vista já vai direto, né? Aprovou, e aí você pega, aí o banco vai mandar pro jurídico dele e é feito um contrato. Assinou o contrato, né? Pega ali, vai recolher na prefeitura alguns impostos, né? Que é o ITBI. Aí sim, vai para o cartório, registrar, aí mais ou menos uns 30 dias, está de volta, levou para o banco, recebeu. Se
por exemplo, se você contrata uma imobiliária para fazer, todo esse processo é por conta da imobiliária. Você só precisa se preocupar em assinar os papéis, em preencher o que for necessário e só isso. Esse é o correto. Aham. Esse é o correto. A imobiliária já faz tudo, já Sim. fica ali no controle de... Eu mesmo, assim, lá na empresa, eu toco tudo. Perfeito. Eu toco tudo. Realmente, para que o cliente ele não precisa... ele não precisa fazer nada, a não ser assinar alguma coisa. E mesmo assim, algumas assinaturas hoje... São digital, online, né? Uhum. né? No caso de cartório, um pouco mais difícil, mas assim... É bem tranquilo, mas eu toco tudo. Eu entrego o processo pronto. Ótimo. Aproveitando que você falou da sua empresa, ó, essa câmera aqui é tua. Já faz um pitch aí da sua empresa aí, pô. Passa o arroba, pode falar aí, Ó, fica à pessoal, é o vontade. seguinte, se você está querendo adquirir o seu imóvel, nos procure aqui na Guepardo Imob, o Instagram, @guepardoimob, ok? E o site www.guepardimob.com.br. Nossa equipe está esperando.